E amanhã acontece o júri popular do réu José Roberto de Moraes. Vocês lembram dele? Acusado de matar o enteado de aninhos, o garotinho, o menino Danilo de Almeida Campos, que foi abusado sexualmente e depois morto barbaramente também pelo padrasto. Essa figura aqui, ó. Esse crime ocorreu no último dia 12 de outubro de 2019. O corpo de Danilo foi encontrado apenas no dia seguinte em uma viela no bairro do Clima Bom. Nós mostramos esse caso chocante aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta e acompanhamos o desfecho de tudo isso. Muito triste, diga-se de passagem. Eu vou voltar ao vivo com a Maria Maciel, porque inclusive o José Roberto negou o crime e nega até o momento. É isso, Maria Maciel? Ele nega veementemente que tenha tido participação e, na verdade, na época, foi ele que encontrou o corpo do menino num beco, inclusive, de madrugada. Foi isso, Maria? Isso mesmo, Wilson. Ele nega, né, que tem algum envolvimento com esse crime. Agora, não é o que mostram as investigações. A gente lembra aqui que esse caso ele teve uma grande repercussão. Quando o menino Danilo desapareceu, a última vez que ele foi visto, ele tinha saído para ir levar talheres à oficina de conserto de bicicletas onde o padrasto trabalhava. E depois disso não foi mais visto. O corpo dele só foi encontrado no dia seguinte, numa viela próxima ali à oficina. Danilo foi encontrado com uma roupa diferente daquela que saiu de casa. Ele não tinha marcas de sangue e estava com uma outra roupa. E tudo isso chamou a atenção durante as investigações, que, diga-se de passagem, foram investigações bastante conturbadas, porque o José Roberto de Moraes e a companheira chegaram a denunciar os policiais civis, os delegados, né, responsáveis pela investigação de tortura durante aí o momento aí dos depoimentos para que eles confessassem o crime, o que depois provou-se ser inverídico. Agora, durante as investigações, né, foram várias testemunhas foram ouvidas, inclusive que chegaram então até esse desfecho. O José Roberto de Moraes, ele foi denunciado pelo Ministério Público, né, pela morte de Danilo, que segundo esse processo, ele teria abusado sexualmente do menino, né, que na época tinha 7 anos de idade, dentro da oficina. O acusado teria estrangulado a criança e também desferido vários golpes na cabeça e que acabaram resultando então na morte de Danilo. Ele está preso desde novembro de 2020 por conta até mesmo de um crime que ele teria cometido, um estupro também de uma enteada de um antigo relacionamento. O José Roberto de Moraes, ele senta então no banco dos réus nesta quinta-feira. Esse julgamento está marcado para começar às 8 horas da manhã aqui no Fórum do Barro Duro e ele será julgado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também denunciação caluniosa pelo fato aí de ter coagido a companheira a afirmar que os delegados haviam torturado os dois para que eles confessassem o crime. Então ele vai responder por esses crimes, ele vai sentar nesse banco dos réus e vai ser então julgado por esse júri popular. O Ministério Público então espera a condenação do padrasto, né, José Roberto de Moraes, acusado desse crime tão bárbaro, né, que chocou toda a cidade, toda a população. E o que chama a atenção, na época aí a gente acompanhou de perto, né, todos os detalhes, os passos da investigação, é que ele, né, a todo momento, inclusive ajudou nas buscas do menino, negava. Então tudo isso foi depois desmascarado pelas investigações da Polícia Civil aqui de Alagoas. Então nós vamos acompanhar de perto também esse julgamento que vai ter início, né, só não sabe quando vai terminar. 5 testemunhas devem ser ouvidas neste julgamento. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Cada vez que você vai falando, narrando, aí a gente vai imaginando, porque nós participamos, vimos aqui os detalhes, acompanhamos de perto você e toda a nossa equipe aqui do Fenômeno Fica Alerta, de perto o desfecho disso tudo, e ele era extremamente convincente, né? Super frio.
E até então, como a Maria narrou, ele dopava a esposa para que a esposa não tivesse noção do que estivesse acontecendo. Ela só chorava e ele era bastante violento com ela, só que ela tinha medo de falar algumas informações, estava completamente dopada. Então, por exemplo, isso aconteceu no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, né? O Danilo, ele é gêmeo com outro irmão, né? Os dois saíram, um levou o almoço e o Danilo ficou de levar os talheres. O Danilo atrasou os talheres porque havia uma festa no bairro do Clima Bom, justamente do Dia das Crianças. E ele, como criança, que é de 7 anos, se entreteu ali com algumas atividades que tinham, algumas danças, algumas apresentações que estavam acontecendo naquela localidade. E demorou a chegar na oficina. Isso, por José Roberto, foi o suficiente para que ele fizesse uma atrocidade terrível com o menino de 7 anos. Depois essa criança foi desaparecida e depois todas as buscas, como a Maria mesma disse, ele acabou então fazendo a busca junto com a esposa que só chorava e ele o tempo inteiro também consternado, sem entender, mas na verdade depois esse garoto aparece num canto de um beco, com outra roupa, como se alguém tivesse... E aí depois constatado que ele tinha sido abusado, esganado e com pancadas fortíssimas na cabeça, o que talvez tenha dado, inclusive, a causa-morte do menino, infelizmente. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes aqui no nosso fenômeno. O júri vai começar a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, e nós vamos acompanhar de perto. Do mesmo jeito que nós acompanhamos o desfecho trágico dessa situação, eu quero saber como é que vai ser o final e o veredito de toda essa história. Para que a gente só quer que faça o seguinte, o bom é que a gente pudesse fazer com que o Danilo voltasse. Isso nós não podemos, mas a justiça a gente tem que cobrar. E vamos continuar de perto, de pertinho mesmo. Como as nossas crianças sofrem, né? Enfim.